Olá a todos, que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos aqui no ADEC TV, no nosso quadro no Viva Voz. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo novamente o nosso segundo vice-presidente do campo da Assembleia de Deus de Caratinga, pastor da ADEC, lá no bairro Esplanada, e também o nosso diretor de missões, pastor Wellington Silveira. Seja bem-vindo, pastor. Pai do Senhor Carol, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e é sempre uma honra estar com vocês aqui na ADEC TV. Pastor, nós estamos aqui para falar sobre a viagem missionária que o senhor realizou em maio. Em abril, o senhor esteve aqui e falou da viagem que ia acontecer em maio, como que ia funcionar essa viagem. Agora, nós vamos falar o que aconteceu e como foi, o senhor vai contar para a gente. Então, para começar, o senhor contou para nós no programa anterior que o senhor já esteve no estado do Amazonas antes 2 vezes e que lá ficou alguns missionários. Mas qual foi a sensação de embarcar para ir desta última vez? Bom, nós iniciamos um trabalho lá em 2019, finalzinho de 2019, e tivemos no estado, conhecemos toda a situação, e aí iniciamos o trabalho em 2020, janeiro de 2020. Deixamos naquela época alguns missionários adotados, e agora foi uma sensação totalmente diferente, né? Porque a missão, além de ser para visitar os missionários lá, né, que nós já temos adotados, dessa vez tivemos o intuito também de levarmos uma equipe de profissionais, né, para fazermos trabalhos sociais, trabalhos evangelísticos. Foi uma sensação maravilhosa. Foi muito legal, não foi? Muito boa, graças a Deus. Quem conhece, acompanhou um pouquinho nas redes sociais do pastor e de alguns desses profissionais que foram. Eu lembro que o senhor falou desse projeto, né, que era a realização de um sonho. E que como foi para o senhor estar a caminho do Amazonas, rodeado dessa vez por essa equipe tão grande? Bom, na verdade esse projeto ele começou quando eu estava pela segunda vez no estado do Amazonas, e foi no ano passado, no mês de junho, né? E nós estávamos próximo à divisa da Colômbia com o Peru, lá na região da Tríplice Fronteira, e eu estava numa comunidade indígena da etnia dos Cocamas, e eu me lembro que isso foi à noite, praticamente sem nada para fazer depois do culto, né? E muito ruim de sinal de internet, orando a Deus, Deus colocou um desejo no meu coração de levarmos ao estado do Amazonas uma equipe que nós pudéssemos atendermos as regiões, né, carentes, principalmente na área de médicos, dentistas. E aí nasceu isso no nosso coração, lá, exatamente nessa região, sabe? Aí daí para cá, viemos conversando com o nosso pastor presidente, pastor Eliseu, viemos orando nesse sentido, e estar com essa equipe a caminho do Amazonas, como foi a sua pergunta, para mim foi a coisa melhor que eu vivi nesses 5 anos e meio. Eu estou há 5 anos e meio como líder do projeto Semeadores, né? Sou pastor ainda lá da regional do bairro Esplanada, mas eu já disse, inclusive, ao pastor presidente, quando eu cheguei, que o trabalho realizado com essa equipe lá me gerou muito mais satisfação do que qualquer outro trabalho que nós tivéssemos realizado durante esse período da minha gestão. Então foi algo diferente, né? Algo novo, mas com resultados maravilhosos, e isso enche o nosso coração de alegria. Agora, ao todo, a equipe foi formada por quantas pessoas e em que áreas elas atuam? O senhor até falou no programa de hoje, mas para quem não viu o programa anterior... Isso. Na verdade, nós levamos uma equipe de 17, né, pessoas, e todos esses, vale relembrar aqui, eu já disse, né, no programa passado, inclusive também nas redes sociais, foram profissionais que foram voluntários, né, além de se doarem como pessoas, como também o trabalho deles, eles ofertaram para ir, pagaram a passagem deles, foi a passagem aérea de Ipatinga a Manaus, e fomos num total de 17 pessoas. Entre essas 17 pessoas, nós tínhamos um pediatra, médico no Hospital Márcio Cunha, professor da Universidade de Medicina aqui em Ipatinga. Ele conseguiu lá na sua agenda tirar uma semana para ficar com a gente lá. Foi o Dr. Giovanni, que é
ginecologista, muito conhecido aqui também na nossa região. Além desses médicos, né, nós fomos com uma equipe de 7 dentistas. E dentistas de vários locais do nosso campo, né? Lá de Pingo d'Água, de Inhapim, da nossa regional aqui do Esplanada, aqui de Caratinga, pertencente à regional do bairro Limoeiro. Então nós tivemos dentistas, né, de várias cidades que pertencem ao nosso campo. Entre esses dentistas nós tivemos uma odontopediatra, cirurgiã dentista, né? Várias especialidades e nós pudemos, graças a Deus, realizar um bom trabalho. Além disso, nós levamos enfermeiros, levamos também auxiliar de dentista, 3 professores de departamento infantil, né, o pastor Paulo, que esteve conosco. Enfim, foi uma equipe maravilhosa, formada por profissionais capazes, sabe? Profissionais que de fato amam o que fazem e ainda numa missão como essa a gente pôde perceber que eles foram com desejo de realizar mesmo algo para o reino de Deus. E a gente sabe que, como dentista, profissional dentista, eles precisam levar material, tem todas essas coisas. Mas como foi para elaborar e montar toda essa logística? Na verdade, assim, as pessoas que me conhecem mais de perto, né, sabem que eu adoro um desafio, né? E montar toda essa logística foi, de fato, desafiador, mas eu fiquei extremamente feliz com o resultado. Para você ter uma ideia, nós levamos um consultório móvel, né? O doutor Elias, né, que está no Peru, ele trouxe um consultório móvel. Nós levamos, os dentistas, cada um deles levaram alguns utensílios, né, instrumentais deles de uso próprio. Compramos diversos instrumentais para levar. Hoje a secretaria tem vários instrumentais para levar. Todo o material odontológico nós compramos, né, para que os dentistas pudessem trabalhar. E vale lembrar que não é barato, né? Não. Mas foi muito bom, sabe? Muito gratificante. Levamos medicamentos, algumas coisas a gente comprou para entregar lá. Né? Por exemplo, uma coisa que deu uma dor de cabeça, porque eu já havia colocado um desejo no coração de levarmos 1000 kits de higiene bucal. Cada kit desse tinha uma escova, né, uma escova dental, um creme dental e um fio dental. E aí nós tínhamos uma empresa que ia fornecer lá do Paraná. Na última semana já de prazo que daria para entregar, eles ligam e dizem que não tinham como entregar. Eu disse, e agora? Eu já prometi, já avisei, já fiz campanha em cima disso. E aí foi uma correria, eu precisei de conseguir uma outra empresa, conseguimos uma outra empresa de São Paulo para fornecer. Chegaram aqui esses materiais para o kit na quarta-feira, na quinta-feira ou sexta, me parece, reuniram para embalar os kits, aí eu tive que levar de avião. Cada um levou uma bagagem no seu nome, mas levamos, graças a Deus, sabe? Mas assim, falando de logística, né? Eu tive que alugar barco lá para atravessar com a gente do porto para o outro lado do rio, né? Porque a gente faz a travessia exatamente no encontro dos 2 rios. Tive que alugar um micro-ônibus para vir buscar a gente do outro lado do rio e aí rodar mais 140 quilômetros aproximadamente, alugar um barco lá no distrito, porque nós fizemos atendimento na comunidade indígena, mas ficamos num distrito da cidade de Altazes, um distritozinho por nome de Novo Céu. Lá a gente já tem 3 obreiros que a gente mantém, ajuda, né? E aí nós ficamos nesse local durante a noite, né? E cedinho levantávamos, tomávamos o café na igreja e já embarcávamos no barco que a gente alugou, ia para a comunidade e esse barco servia tanto de base para os profissionais, local de armazenamento dos materiais odontológicos, dos instrumentais, locais para fazer a esterilização, limpeza, levar para o local para esterilizar, local de pegar os medicamentos e entregar, local das nossas refeições. Então o barco foi parte da nossa casa nesses dias lá, durante o dia, né? Local da gente fazer as refeições, à noite voltávamos para a igreja no barco novamente. Depois do culto, levantávamos umas 6h15 da manhã, quando eram umas 10 horas, mais ou menos, a gente estava jantando para ir embora para dormir, né? Para no outro dia levantar às 6h15 da manhã de novo. Mas foi muito bom. Foi muito bom. E tem toda a parte de alimentação, a logística não é fácil não, mas eu tive que arrumar uma equipe de lá,
cardápio, fazia as compras daqui, fazia a lista de compra, pedia para comprar, comprava, ia lá no mercado, ele fazia a compra, o pastor ficou por tanto, mandava o Pix e pagava, e ficou aquela coisa, sabe, aquela correria. Mas eu me lembro que assim que eu retornei, né, todos sabem que eu passei por uma cirurgia, e assim que eu retornei da cirurgia, no finalzinho de março, eu viajei dia 4 de abril para o Ceará. Aí fiquei 10 dias no Ceará. Aí na volta eu já estava começando a falar com o pessoal por telefone, meia-noite, 1h da manhã. Estava conversando com a equipe que ia sobre os preparativos, mas foi muito bom. E no final? Deu tudo certo, graças a Deus, graças a Deus. Como é a realidade do local onde ocorreu os atendimentos? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante porque é o seguinte, o que acontece? A realidade do estado do Amazonas em si é uma realidade totalmente diferente, né? O estado tem 62 municípios e a grande maioria desses municípios você tem acesso somente por águas, né? Por hidrovias. Então, quais são as dificuldades em muitos desses municípios? Geralmente falta, né, uma base como se fosse uma UBS nossa aqui, né, uma Unidade Básica de Saúde. Na maioria das comunidades indígenas não tem. Como a gente precisava de uma base para atendimento, né, nós atendemos uma comunidade indígena que chama Comunidade Indígena Murutinga. E aí, essa comunidade, ela é a base de outras 18 comunidades indígenas. Ali tem uma base, um posto de saúde, né? Inclusive com um consultório odontológico. Porém, para você ter uma ideia, tinha uns 6 meses que não ia médicos nenhum. Pediatra nunca foi um pediatra, sabe, lá. Nunca foi um ginecologista nessa comunidade. E só nessa comunidade, que é a comunidade do Murutinga, existem 437 famílias. E assim, uma coisa que ajudou muito, que eu já estive lá, né, em outras 2 vezes, e nessas vezes eu fiz uma amizade boa com o cacique da tribo. Então, foi todo, voltando na logística, para você ter uma ideia, eu tive que ficar em contato tanto com o pastor do distrito, o pastor Russi Carlos, que foi a igreja hospedeira, como tive que ficar em contato com o cacique, com os profissionais da saúde da comunidade indígena, que nos receberam lá, né? Mas foi um trabalho maravilhoso. E, então, a realidade é que eles não têm acesso, e quando têm acesso, não têm acesso a especialidades diferentes. É precário mesmo. Tem acesso a especialidades clínicas. O profissional vai para lá, né, geralmente de Manaus ou de outros municípios, como é o caso do dentista, inclusive dessa comunidade indígena. Ele é de uma outra cidade, sabe, totalmente, dá uma média de uns 250 quilômetros aproximadamente de distância. Aí ele vai, fica lá nessa base durante 2 semanas, volta, vai para a cidade dele, daí 2 semanas ele está de volta no local de novo. Todos os profissionais da saúde que trabalham nessa base, eles são de outros municípios. Então eles ficam na base, lá eles dormem, moram lá durante esses dias, depois eles retornam para as casas deles, para as famílias deles, e daí a pouco, no final de mais 2 semanas, eles voltam, né? Então o desafio é exatamente a questão logística, né? Você não encontra profissionais com especialidades que atendem essas regiões, geralmente são clínicos gerais, né? Mas graças a Deus deu para fazer um bom trabalho. O local é precário, o acesso é difícil? O que acontece é o seguinte, não é precário. Onde eu estava, não. Não. Depende do ponto de vista de precariedade, né? Comparado a nós, ao acesso... não, aí com certeza, com certeza. Considerado a nós, eles não têm acesso a muitas coisas. Tipo, por exemplo, no caso de uma emergência... Não é emergência, tem que vir para a capital. Eu digo que depende do ponto de vista, porque lá, em relação a outros municípios, a outras comunidades, né, que demoram 15 dias de barco, por exemplo, então é bem diferente. Mas eles, em relação a gente, ainda tem uma diferença enorme, com certeza. Como foi realizado esses atendimentos, né? Acho que o senhor já falou um pouquinho, teve apoio de alguma equipe local, e como foi? Sim, nós tivemos um apoio de agentes da saúde, né? Que primeiro nós pedimos para que eles fizessem uma triagem, Sim. Né?
quem seriam as pessoas que seriam atendidas, tendo em vista que se você chega numa comunidade dessa, com um ginecologista, com um pediatra e com uma quantidade dessa de dentistas, como 7 dentistas, por exemplo, se você não faz uma triagem antes, você chega na comunidade, ao invés de você resolver o problema, você vai causar tumulto. Né? Então eu precisei de contar com uma equipe de lá, o tempo todo em contato com eles. Olha, eu quero que vocês separam tantas fichas para atendimento com pediatra, tantas fichas para atendimento com ginecologista, tantas pessoas que serão atendidas pelos dentistas, crianças até tal idade. E aí a gente fez tudo isso primeiro, né, com a equipe de lá. Essa equipe, depois que chegamos, eles já tinham as pessoas que estavam marcadas. Né? Ainda assim, começávamos de manhã e íamos até a noite praticamente atendendo. Sem parar. Sem parar. Uns 20 minutos só para o almoço e pronto. Realmente, sem a triagem... Não seria praticamente impossível. Né? Não seria impossível realizar, seria impossível realizar com organização. Né? Porque você iria acabar causando um tumulto mesmo. Um tumulto, desconforto. Aí ao invés da equipe estar no local e fazer bem para a comunidade e acabar causando transtorno. O senhor tem uma noção média do número de atendimentos realizados? Bom. Porque, apesar da triagem, deve ter realizado a mais. Nós temos, sim. O pediatra, por exemplo, ele atendeu 173 crianças. Pensa bem, o que é 173 crianças? Pensa o que é um pediatra, funcionário do Hospital Márcio Cunha, com consultório particular, professor da Universidade de Medicina, deixar uma semana só para isso, né? E ele foi com alma e corpo e espírito todinho na missão. Não só ele, como todos os membros da equipe. Todos os membros comprometidos com o trabalho. Eu vou revelar um segredo a você e a você que está nos assistindo. Eu tenho medo de fazer o segundo. Embora eu quero fazer, vamos fazer. Mas eu tenho medo de fazer pelo fato assim, de ter ficado muito bom. Sabe o que é você ouvir da equipe, né, os feedbacks, não, pastor, foi bom demais. Né, ouvir do pastor Giovanni, por exemplo, que ele já participou de diversas campanhas como essa, dizer assim, pastor, eu já participei de várias campanhas no Amazonas, no Pará, no Vale do Jequitinhonha, mas com essa organização que a equipe conseguiu realizar, é a primeira vez. E isso não é mérito da gente, porque é um trabalho em equipe. Né? Então, se todos não estiverem com o espírito mesmo voltado para a realização daquele trabalho, a gente não consegue ter êxito. Né? Então, nós tivemos lá 173 crianças atendidas, mais de 100 mulheres, me parece, 120 e poucas mulheres atendidas pelos ginecologistas, algumas inclusive com preventivo, sabe, pequenas cirurgias realizadas, cirurgias, por exemplo, feitas pela odontopediatra, sabe? Então, assim, foi muitas extrações, obturações, em tudo que você imaginar, nós encontramos lá na comunidade e, graças a Deus, conseguiram, a equipe toda, realizar um bom trabalho. Enfermeiras que foram com a gente, a equipe do departamento infantil, por exemplo, passava o dia limpando o material, para os dentistas, esterilizando, embalando, entregando medicamentos. Então foi algo extremamente produtivo, sabe? Então nós atendemos lá mais de 400 pessoas, literalmente, em 2 dias e meio, sabe? Isso para nós, né, é muito gratificante. Só os 2 médicos somados aí dá mais ou menos uns 300 pessoas. Aliás, bem mais, porque nós tivemos mais de 250 atendimentos no geral com os dentistas, todos os atendimentos. Né? Então nós tivemos mais de 500 atendimentos. Então foi muito bom, graças a Deus. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora
assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Voltamos, estamos aqui com o pastor Wellington Silveira, estamos falando da viagem que ele fez com alguns missionários no estado do Amazonas. Pastor, dando continuidade, além dos atendimentos médicos, o que mais foi realizado naquela região? Na verdade, assim, o fato de levarmos a equipe, né, de comprarmos materiais, de planejarmos toda a logística de alimentação, transporte desse pessoal que gerou um investimento alto, eu nem digo despesa, mas um investimento, né? Mas nós fomos com o desejo também de abençoar algumas famílias. E na comunidade onde ficamos, que é a comunidade, o distrito de Novo Céu, né, que pertence à cidade de Altazes, nós já apoiamos 3 missionários, como eu disse no bloco anterior, e na nossa chegada, na terça-feira que chegamos lá, nós tivemos um culto de recepção. E nessa comunidade nós atendemos 80 famílias com cestas básicas. Logo no primeiro dia, né? Chegamos à tarde, já no culto à noite realizamos então a entrega dessas 80 cestas básicas à noite. Além disso, nós fizemos a doação dos kits, sempre depois de um trabalho, por exemplo, tinha um trabalho com as crianças, então nós fazíamos questão de entregar os kits de higiene bucal para as crianças após o trabalho, para que elas pudessem participar do trabalho, né? Teve as cruzadas à noite, entregávamos os kits após as cruzadas, né? Além desses trabalhos, né, das cestas básicas, dos kits, nós fomos também com o intuito de adotarmos mais 6 missionários no estado. Então, com o retorno da equipe, que vieram no dia 14, eu ainda fiquei no estado para adoção de novos missionários. Então, o que acontece? Além desses trabalhos das cestas, dos kits, né, nós fomos com o intuito de adotarmos mais 6 novos missionários no estado. Então, visitamos todos esses outros missionários em outras regiões e já deixamos esse trabalho realizado. Então, além da campanha com a equipe, foram as cestas básicas, os kits, né, de higiene bucal, os medicamentos e a adoção de mais 6 novos missionários no estado. Atualmente nós estamos hoje com 13 missionários no estado do Amazonas, graças a Deus. Sobre as ações evangelísticas, como elas ocorreram e quais foram os resultados visíveis? Bom, como que a gente organizou esse trabalho? Primeiro que a nossa intenção era realizarmos o trabalho na comunidade do Murutinga, né? Além do culto de recepção cá no distrito de Novo Céu. Para isso nós separamos uma equipe de 3 obreiros que pudessem fazer um trabalho de evangelismo pessoal, né, de casa em casa, durante o dia. Então, durante o dia nós tínhamos 3 irmãos fazendo visitas e convidando para o culto à noite. E à noite terminávamos o atendimento, todo mundo todo suado, com os coletes ainda, um calor, que Deus me livre, mas ainda muito quente, né? E aí terminávamos os trabalhos sociais durante o dia. A equipe tinha feito o trabalho de evangelismo durante o dia de casa em casa, à noite o culto. E em todos os cultos nós tivemos conversão de almas. Para você ter uma noção, no culto de quinta-feira à noite, onde nós tivemos uma apresentação da cultura indígena e também um culto após, 63 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador.
sabe? No total de 4 cultos, nós tivemos 79 pessoas que se decidiram. Isso tudo em Novo Céu. Isso na comunidade Murutinga e Novo Céu. E Novo Céu, sabe? nos dois. Num total de 79 pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador. Foi um trabalho, irmã Carol e a todos que nos assistem, maravilhoso, em todas as áreas, sabe? Literalmente. Literalmente. O que o senhor acha, né? O que o senhor acha que esse projeto impactou na vida daquelas pessoas da região? Bom seria se fizéssemos essa pergunta para eles, né? Sim. Mas nós estamos aqui a alguns quilômetros de distância, né? Mas na minha opinião, o que impacta na vida dessas pessoas é o fato delas verem uma equipe tão comprometida, sabe? Não esperando nada em troca, estarem ali se doando o tempo todo, né? Seja com cestas básicas, com os kits, com o atendimento, o carinho desses profissionais. Eu pude perceber que isso impactou eles, inclusive a equipe que nos receberam lá. Sabe, a equipe, por exemplo, da área de saúde, a líder da unidade básica de saúde, da comunidade indígena. Eu percebi que isso impactou a eles. Por exemplo, sai uma equipe do interior das Minas Gerais e vai lá para o estado do Amazonas fazer isso em troca de quê? Especialmente por quem não tem a Cristo, não conhece o Evangelho, né? Isso eu tenho convicção de que impactou eles. E muito, né? Muito, muito. Nos impactou. Imagine eles que estavam recebendo a equipe, né? Imagina eles, né? E esse cuidado, essa atenção faz a diferença. Faz toda a diferença. Na verdade, o Evangelho, Carol, ele é voltado a pessoas, né? Eu já disse isso aqui outras vezes. Tá. O Evangelho de Cristo é voltado para as pessoas, para a gente, né? Não em coisas, não em bens, mas o Evangelho é voltado para pessoas. O centro do Evangelho, o objeto do amor de Deus é o ser humano, né? E esse amor demonstrado na prática por quem fala que serve a Ele faz toda a diferença. Já é a terceira vez que o senhor vai ao estado do Amazonas. E acho que cada viagem tem uma coisa que nos chama a atenção. E dessa vez, o que mais impactou o senhor? Eu vou sintetizar isso numa palavra. Comprometimento. Comprometimento. É. De toda a equipe. Sim. O senhor já vem falando. Eu fiquei impactado com isso. Se eu te falar que depois que eu cheguei, apareceram muitos profissionais. Tem uma médica de Ipatinga que conseguiu meu contato, falou, pastor, a gente quer ir, a gente quer saber como que funciona. Tem um médico de Lajinha do Chalé que ligou para o pastor Giovanni, eu quero ir e tal. Mas assim, a questão não é levar uma equipe apenas, a questão é levar uma equipe de crentes, de pessoas que entendem o real significado da viagem. Não é levar ninguém para conhecer Rio, para conhecer o estado do Amazonas, para andar de barco. Sabe, eu percebi na equipe, e isso sim é o que mais me chamou a atenção, eu percebi que a equipe toda estava comprometida com o que a gente foi fazer. Sabe? Então, assim, hoje eu teria talvez até um pouco de dificuldade sei lá, de levar todo mundo que fica aparecendo, falando que quer ir. Sabe? Porque, assim, não é uma viagem turística. Sabe? É uma viagem missionária. Eu não sei se é porque cada pessoa é de um jeito, né? Por exemplo, eu me dou a tudo que eu vou fazer. Quem convive de perto comigo sabe da intensidade que é quando eu estou envolvido em algo, seja na igreja, seja no trabalho, seja no ministério, na diretoria, no departamento de missões. Isso que eu vi na equipe foi assim, de maneira que eu senti que eles foram, de fato, contagiados com o envolvimento. Eles foram servir mesmo. Foram servir, literalmente. Isso sim é o que mais me chamou a atenção. Literalmente, sabe? Porque o evangelho é servir mesmo. Exatamente. É servir, sempre servir ao Exatamente. outro. Pastor, e se o senhor pudesse definir essa experiência em uma só frase, qual seria? Bom, eu vou falar numa palavra sensacional. Sensacional. Pronto. Foi sensacional. Sensacional. Além dos profissionais, né, que se disponibilizaram para ir, como foi o envolvimento da Assembleia de Deus Caratinga na concretização desse projeto? Porque... Para te falar a verdade,
assim, qualquer trabalho em equipe, né, precisa ter um comprometimento de todos envolvidos. Sim. E esse trabalho no estado do Amazonas, nós tivemos um apoio total, né, do nosso pastor presidente, como eu disse no início. Sim. Assim que retornei do estado do Amazonas no ano passado, eu já vinha conversando com o pastor presidente, o pastor Eliseu, sobre o projeto, né? Nós temos um alvo no campo de Caratinga, Carol, e eu quero deixar isso claro mais uma vez. Nós, que eu digo assim, o nosso presidente, a nossa diretoria, os nossos pastores regionais, os nossos pastores locais, nós temos um alvo, nós sabemos onde nós queremos chegar, independente de quem quer que esteja na direção. O alvo não é meu. O alvo é do Ministério de Caratinga. Eu disse isso aqui numa reunião que nós tivemos ano passado com o nosso pastor presidente, uma reunião que nós reunimos com todos os pastores regionais, locais, que nós tínhamos um alvo e que o alvo não era meu, o alvo era do campo. Nós queremos chegar ao número de 200 famílias de missionários. Nós queremos chegar e vamos chegar. Porque esse alvo não é meu, o alvo não é do pastor presidente, o alvo é do campo de Caratinga, né? E nós já marcamos uma data para isso. No prazo de 5 a 7 anos, nós chegaremos a 200 famílias de missionários adotados pelo Ministério de Caratinga. E já estamos em contagem regressiva, já se passaram um ano. Um ano. E eu estou muito satisfeito com o resultado de um ano. Porque nós saímos de 80 e... Eu ia até perguntar quantas famílias nós já temos. Saímos de 87, fomos para 107. 107. 107, agora, já. Em agosto eu faço uma outra viagem para o norte de Minas. Em outubro nós temos um projeto já, né? Nós cremos que isso é algo do coração de Deus, do coração do pastor presidente, da nossa diretoria. No mês de outubro eu faço uma viagem no sul da Ásia. Vamos adotar 10 missionários no Camboja. É um local que nós já temos um projeto com um obreiro lá. Vamos adotarmos 10 obreiros nativos. Vamos visitar o nosso campo missionário na Índia. Ou seja, é um projeto que todos estão envolvidos. Se eu te falar uma coisa, Carol, e a todos vocês também que nos ouvem, todo o nosso campo foi envolvido. Um final de semana antes da viagem, eu enviei um áudio, né? Havia já falado aqui com os nossos obreiros, com o pastor presidente, numa reunião anterior, onde o pastor presidente deu total apoio, né? Onde o pastor presidente mostrou para todo o campo que ele, né, e toda a diretoria estava envolvida nesse projeto. Qual foi o resultado? O resultado é que nós levantamos praticamente 40 mil reais num final de semana, praticamente. Sabe? E aí foi que eu percebi, poxa, como o nosso ministério entendeu a visão, está envolvido no trabalho, né? Então, assim, o fato de ter uma equipe lá, de ter uma cozinheira lá na ponta, está relacionado ao irmão lá daquela congregação que ofertou para o projeto Amazonas, sabe? Então, assim, foi uma grande equipe, o envolvimento do campo inteiro. Do campo inteiro. Um domingo antes, no domingo do dia 1º de maio, no domingo do dia 1º de maio, era ceia na maioria das nossas congregações. Sim. Todo o nosso campo tirou uma oferta direcionada ao projeto do Amazonas. Eu acho que eu cheguei aqui na secretaria 2 dias antes. E assim, já tinha passado horário, era noite, o pessoal, todo mundo embalando os kits. Todo mundo embalando kits. Foi uma equipe toda envolvida, né? Então a gente precisa entender, e todos que nos assistem, né, que é o campo inteiro envolvido. Nós estamos em uma guerra espiritual. Foram 17, mas foi um campo Foram todo. 17 para a linha de frente, mas ficou um exército na retaguarda, orando pelo trabalho, contribuindo, pastores que estavam aqui, né, nas nossas regionais, nas congregações locais, a nossa diretoria sabendo de tudo que estava acontecendo. Então, assim, para falar a verdade para você, eu disse ao pastor presidente, disse a alguns colegas, que nada me surpreendeu ou me alegrou tanto quanto esse trabalho que foi realizado durante esses 5 anos e meio que eu estou na direção do Departamento de Missões a convite do nosso pastor presidente. Nada me fez sentir tão energizado, como dizem por aí, sabe, do que esse trabalho.
É você ver a equipe toda envolvida, o ministério todo envolvido, o seu presidente envolvido, os vices envolvidos, sabe? Cada irmão sabia do que estava acontecendo. A equipe dos semeadores, a equipe de obreiros, o Ministério de Caratinga está lá no estado do Amazonas. Gente de outros estados nos mandando mensagem, de outros ministérios nos mandando mensagem, falando do trabalho. Isso foi, de fato, maravilhoso. Né, nós sabemos quais são as futuras ações, os futuros projetos da Secretaria, dos semeadores, em relação às ações missionárias, tanto no estado do Amazonas, quanto, né, tanto no nosso país quanto fora. O senhor já deu uma pequena... Em relação, eu creio que a pergunta é mais direcionada em relação às ações sociais, né, e as ações sociais missionárias mesmo, unidas ao mesmo propósito. A questão é a seguinte: nós, antes de irmos ao Amazonas, nós fizemos um sorteio entre as nossas regionais, dizendo que faríamos um trabalho com esse mesmo formato numa das nossas regionais. Você lembra que eu disse aqui num programa no mês de abril? Abril nós falamos sobre isso, me parece que foi gravado em abril. O senhor falou até qual que... Eu falei até a regional. A regional é Santa Margarida. Eu já estive na cidade de Santa Margarida com o pastor Sidney, já conversando com o secretário de saúde do município, com a liderança, e vamos realizar lá dia 10 de setembro, com o mesmo formato, levar dentistas, médicos e fazer um trabalho social durante o dia, né? Vamos levar uma equipe com o trabalho infantil e à noite realizarmos uma cruzada lá na cidade de Santa Margarida. E no mês de janeiro, se tudo correr bem, com a bênção do nosso pastor, e estamos orando já nesse sentido, a gente tem um desejo no coração de realizarmos um trabalho do mesmo formato no Vale do Jequitinhonha, onde nós já temos alguns missionários que são ajudados pela Secretaria de Missões, né, os semeadores aqui da Assembleia de Deus Caratinga. Né? Qual a mensagem que o senhor traz? Que o senhor traz àquelas pessoas que estão assistindo e não se envolveram em questões de missões, né? Às vezes as pessoas nem sabem assim, o que é missões. Pois é, para você que ainda não se envolveu, né? A pergunta é essa, com a obra missionária, eu vou lhe dizer uma coisa: estar envolvido em missões é estar envolvido naquilo que Deus está envolvido, literalmente. Estar envolvido em missões é alegrar o coração de Deus, alegrar o coração do dono da seara, porque o profeta Isaías, no capítulo de número 53, ele diz assim: Cristo verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, se você ainda não envolveu com o departamento de missões ou com missões, você está perdendo uma grande oportunidade. Em dois sentidos. Primeiro, se envolver naquilo que Deus está envolvido, porque missões é algo que partiu de Deus. A missão não partiu da igreja, a missão partiu de Deus, né? Então, você está perdendo a oportunidade de estar envolvido naquilo que Deus está envolvido. Em segundo, você está perdendo a oportunidade de alegrar o dono da seara. Porque quando, segundo o profeta Isaías, ele iria ver o resultado da sua alma e ficaria satisfeito. Só que com um detalhe, para você que me assiste aí, com um detalhe: você ainda está perdendo uma grande oportunidade, que é de potencializar o seu chamado, o seu ministério e a sua vida ministerial. Por que potencializar? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos meditar. Se o que eu faço na obra missionária alegra o coração de Deus, e a alegria dele é a minha força, qual é o segredo e a receita para ser fortificado? Alegrar o coração do Senhor. E eu vou alegrá-lo quando ele ver o resultado do trabalho da sua alma, quando ele vê pessoas se convertendo, quando ele vê pessoas sendo salvas. Isso alegra o coração de Deus. E ao passo que alegra o coração de Deus, fortifica a minha alma, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então você está perdendo uma grande oportunidade, mas tem uma coisa: você ainda tem oportunidade de fazer isso. Tem oportunidade de se envolver naquilo que Deus está envolvido, oportunidade de alegrar o coração de Deus, né, o coração de Cristo, e também oportunidade de ser fortalecido, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E sempre está servindo ao próximo, né, pastor? Isso. Pastor, eu quero te agradecer e pode despedir do pessoal, deixando uma mensagem final. Mais uma vez, muito obrigado a você, Carol, toda a direção da ADEC TV, e obrigado a você por ter nos permitido entrar na sua casa.
Chegamos ao final de mais um quadro do ADEC TV. Foi muito bom ter a companhia de vocês. Que Deus os abençoe. E sempre lembrando para vocês virem assistir conosco, né, esse convite, um culto presencial. Nós estamos aqui na Rua Princesa Isabel, número 52, toda segunda-feira a partir das 18 horas, com o círculo de oração. Toda terça-feira a partir das 19h30, com o estudo da palavra. Toda quinta-feira a partir das 19h30, com o nosso culto. E aos domingos, a partir das 8h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical. E a partir das 18 horas, o nosso grande culto de louvor e adoração. E será um prazer recebê-los aqui. Lembrando sempre também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, lá no YouTube. Todo quadro que é passado aqui vai para o nosso canal do YouTube, no ADEC TV, e no Instagram, no @ADEC TV Oficial. Que Deus os abençoe e até a próxima edição.